Então vamos fazer o seguinte. Eu vou passando de questão em questão, tá? Eu vou dando uma explicação rápida para vocês, tá? É isso aí. Então, por exemplo, que termo é usado para eletricidade em repouso? Eletrostática. Eletroestática é o termo que a gente usa para eletricidade em repouso. Essa é a primeira questão aqui, ó. 22.1. Vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela com as perguntas? Tá na brava. Ah, beleza. Por que a força gravitacional entre a Terra e a Lua predomina sobre as forças elétricas? Porque a massa da Terra e a massa da Lua são grandezas muito grandes, né? Então, olha só, a força elétrica ela pode ser calculada assim, né? Ó, produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. A força gravitacional ela é Gzão, produto das massas. Vou dar mute na galera. Quando vocês quiserem falar, vocês só desmutar e depois volta para não ficar escutando som ambiente de vocês. Então, a força gravitacional é o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então, qual que é a carga da Terra e qual que é a carga da Lua? Basicamente neutras, né? Então, não vai rolar uma força elétrica entre os dois corpos. No entanto, elas têm massa muito grande. Então, vai haver uma atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Né? A massa da Terra, por exemplo, é 10 elevado a 25 quilogramas, é da ordem disso. E a massa da Lua, de cabeça eu não sei, mas deve ser uma coisa um pouco menor, assim, um pouco não, né? Umas 100 vezes menor do que isso. Eu vou pesquisar aqui agora, para saber qual que é a massa da Lua. A massa da Lua é 10 elevado a 22 quilogramas. 10 elevado a 23, da ordem de 10 elevado a 23. Então, quando você faz essa continha, né, multiplica esses dois valores, você vai ter uma força bem grande, mesmo que a constante gravitacional seja pequena, que a constante gravitacional é 10 elevado a menos 11, mas isso gera ainda uma força bem grande, ok? Bom, que parte do átomo é positivamente carregada? Núcleo. O núcleo do átomo é positivamente carregado. E que parte é negativamente carregada? É a eletrosfera. Beleza? Como que a carga de um elétron se compara à carga de um próton? A de um outro elétron. A carga de todo elétron é igual se comparada a de outro elétron. Eles têm a mesma carga, mesmo sinal e mesmo valor. E como ela se compara à carga de um próton? A carga do elétron tem mesmo valor que a carga do próton, porém sinal contrário. E qual é normalmente a carga de um átomo? A carga do átomo geralmente é zero. Porque um átomo que você não fez nada com ele e tal, ele tem sempre a mesma quantidade de elétrons e prótons. Tá? Então, se ele tem a mesma quantidade de elétrons e prótons, a carga total dele vai ser zero. Beleza? O que é um íon positivo? Um íon positivo é aquele cara que perdeu um elétron. Então, por exemplo, se você tivesse Na+, significa que o sódio perdeu um elétron aqui. E o que é um íon negativo? Por exemplo, Cl-. Cl- significa que o cloro recebeu um elétron quando ele se desassociou do sódio. Então, íon negativo é aquele cara que recebeu elétrons. Íon positivo é aquele cara que perdeu elétrons. O que significa dizer que a carga é conservada? Significa dizer que toda vez que um corpo
perde uma certa quantidade de elétrons, outro corpo vai ganhar a mesma quantidade de elétrons, né? Não existe maneira de você criar elétrons, nem maneira de você destruir elétrons. Isso que significa que a carga é conservada. E o que significa dizer que a carga é quantizada? Significa dizer que ela é sempre um múltiplo inteiro de um certo valor. Q igual a N vezes E. Esse N aqui, ó, é um número que é sempre 1, 2, 3, 4, 1 milhão, 2 milhões, ele é sempre um número inteiro. Então, toda carga de qualquer corpo na natureza vai ser um múltiplo inteiro do Ezinho. E o Ezinho é a carga elementar, né? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, essa carga aqui é a carga do elétron quando tem valor negativo e é a carga do próton quando tem valor positivo. Ela representa o valor da carga do elétron e do próton. Que partícula tem exatamente uma unidade quântica de carga? O elétron, a gente coloca E-. O elétron tem uma carga menos E, ou seja, menos esse valor. E o próton tem uma carga mais E. O E é esse valor. Então, essas são as partículas elementares, as partículas que têm exatamente uma unidade quântica de carga. Ok? Como um coulomb de carga se compara com a carga de um elétron? É só você fazer a continha. Olha só, Q igual a N E. Né? Um coulomb é igual a N vezes E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando eu passo esse número para cá, vai ficar 1 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é igual a N. Então, o N ele vai ser 1 dividido por 1,6. Que é 0,625, vezes 10 elevado a 19. Andando com a vírgula uma casa para a direita, dá 6,25. 6,25 vezes 10 a 19. Ou seja, para eu conseguir um coulomb de carga positivo, por exemplo, eu teria que perder essa quantidade de elétrons. Para eu conseguir um coulomb de carga negativa, eu deveria ganhar essa quantidade de elétrons. Por quê? Porque se eu pego 6,25 vezes 10 a 19 e multiplico por 1,6 vezes 10 a menos 19, isso dá 1 coulomb. Então, toda vez que eu ganhar ou perder essa quantidade de elétrons, eu vou estar ou ficando com mais 1 coulomb de carga, se eu tiver perdido elétrons, ou menos 1 coulomb de carga, se eu tiver ganhado elétrons. Entenderam? Vocês podem escrever no chat também se tiver alguma dúvida, tá, gente? Ou vocês desmutam o microfone de vocês e com isso a gente vai poder interagir. Ok? Espera aí que eu fiz uma coisinha errada. Ninguém percebeu, né? Quando eu andei com a vírgula para a direita, eu esqueci de mexer no sinal aqui, né? Ó. Andei com a vírgula para a direita que ficaria 18, tá bom? Então, ali é 18. Aí, a hora que você multiplica os dois, vai dar exatamente 1 coulomb. Em que a lei de Coulomb é semelhante à lei de Newton para a gravitação? O formato das fórmulas é o mesmo. Olha só, igual eu escrevi antes. Força gravitacional é uma constante vezes o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Isso é a força gravitacional, que vocês aprenderam o ano passado. Força elétrica é uma constante
vezes o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Elas são praticamente iguais, né? Ó. Elas são praticamente iguais. Muda as letras, mas olha só, ela é diretamente proporcional ao produto de duas grandezas, ela é diretamente proporcional a uma constante e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, elas têm a mesma forma, né? O mesmo formato. Ok? Por que os metais são bons condutores, tanto de calor como de eletricidade? Porque eles têm muitos elétrons livres. Os elétrons livres eles servem para transmitir tanto eletricidade quanto calor. Porque os metais, porque os materiais, tais como o vidro e a borracha, são bons isolantes? Porque eles têm poucos elétrons livres. Quando a gente fala em isolante, eles têm poucos elétrons livres. Se a gente fala em condutor, eles têm muitos elétrons livres. Então, o cara que é condutor, ele tem muito elétron livre. O cara que é isolante, ele tem pouco elétron livre. Em que um semicondutor difere de um condutor ou de um isolante? Semicondutor é aquele cara que de vez em quando, ele é parcialmente, semi é parcialmente, ele é parcialmente condutor e parcialmente isolante, depende da situação em que você está. Sobre certas condições, ele pode ser um condutor, e sobre outras condições, ele pode ser um isolante. Como difere o fluxo de corrente em um supercondutor e um condutor comum? Corrente elétrica é quando os elétrons começam a se mover em uma direção, né? Tá? Então, eles vão andando através de um material em uma certa direção. Se é um supercondutor, essa corrente não tem dificuldade nenhuma de atravessar aquele material. Então, por isso que é um supercondutor. Em um condutor comum, os elétrons vão andando e vão encontrando uma certa resistência elétrica. Então, quando é um supercondutor, a gente fala que a resistência elétrica é zero, próxima de zero. Em um condutor comum, a resistência elétrica é diferente de zero, mas é muito baixa. Ela tem um certo valor, mas é um valor baixo. E quando é supercondutor, a gente tem uma, uma resistência muito próxima de zero. Vamos lá. Aqui, ó. O que acontece aos elétrons em qualquer processo de eletrização? Eles são transferidos de um corpo para outro. Quer ver? Ó? Cadê? Olha só. A gente já falou sobre isso aqui, ó, na questão 7. A carga é conservada. Então, em qualquer processo de eletrização, a quantidade de elétrons que sai de um corpo é igual à quantidade de elétrons que chega em outro corpo. Que tipo de eletrização ocorre quando você desliza seu corpo sobre uma superfície de plástico? Atrito. Você está atritando dois corpos. Que tipo de eletrização ocorre durante uma tempestade com relâmpagos? Né? Durante uma tempestade com relâmpagos, acontece aquele lance da eletrização por indução, né? Ou uma descarga elevada. Na verdade, acontece várias coisas, né? As partículas de ar, de água, à medida que elas vão subindo em direção às nuvens, elas vão adquirindo carga. Aí a nuvem, por exemplo, pode ficar negativamente carregada. Ela vai induzir uma carga elétrica no chão, vai polarizar o chão. E se essa polarização for grande demais, o que acontece? Acontece uma descarga elétrica, que é o raio. Então, existe a eletrização por atrito, quando as partículas de água estão subindo em direção à nuvem, que elas vão atritando com o ar. A nuvem fica carregada, polariza o chão, né? O chão vai ficar polarizado, cargas positivas próximas das nuvens e cargas negativas longe. E se isso acontecer em uma quantidade, um valor muito grande, acontece a descarga elétrica do raio da nuvem para o chão. Qual é o propósito do para-raios? O propósito do para-raios é atrair o raio. Você tem uma anteninha de metal no alto de um prédio. Se o raio for cair, ele cai nessa antena de metal.
e aí a gente tem um cabo do para-raio até o chão. Então é aterrar, a intenção é que o raio caia nessa haste de metal e seja transferido para a terra, né? Porque aí a corrente elétrica não vai passar dentro do edifício, ela vai simplesmente ser direcionada para o chão. Porque um objeto eletricamente polarizado, em que um objeto eletricamente polarizado difere de um objeto eletricamente carregado? Polarizado, por exemplo, imagina que você tem um objeto carregado aqui, ó, e chegou esse objeto próximo de outro objeto que a gente fala que está polarizado, um objeto condutor, por exemplo, é mais fácil de visualizar. Quando eu chego a esse objeto que a gente chama de indutor perto do condutor, vai aparecer uma movimentação de elétrons. Os elétrons vão ser atraídos para próximo desse indutor, porque ele tem carga positiva, e a parte de cá do condutor vai ficar positiva. Qual que é a diferença? Bom, esse objeto está carregado positivamente. Ele perdeu elétrons. E esse objeto, ele não está carregado. A carga dele total é zero. O que aconteceu para ele? Simplesmente houve uma separação. Ele tem dois polos. Ele tem um polo negativo e um polo positivo, né? Então, um objeto polarizado, ele não sofreu eletrização, ele ainda está neutro. Só houve uma separação de cargas. E um objeto carregado eletricamente, ou ele perdeu elétrons, se ele for positivo, ou ele ganhou elétrons, se ele for negativo. Essa é que é a diferença. O que é um dipolo elétrico? De dois polos. Então, toda vez que você polariza um objeto, igual a gente colocou aqui ó, na última questão, você criou um dipolo, né? Aqui a gente tem um polo positivo e um polo negativo. Então, um dipolo elétrico é aquele objeto que foi polarizado. Ele tem dois polos, um polo negativo e um polo positivo. Troquei aqui, né? Tá, então, esse é o polo negativo, esse é o polo positivo. Dê um exemplo comum de dipolo elétrico. Todo objeto carregado, polarizado, todo objeto polarizado é um exemplo de dipolo. Então, sempre que você faz uma polarização, chega perto de um objeto carregado, um indutor, por exemplo, aqui para ficar desse jeito teria que ser um indutor positivo, né, para atrair os elétrons para perto dele. A gente tem um exemplo de dipolo elétrico, né? As moléculas polares também são exemplos de dipolo elétrico. Espera aí que tá passando um carro de som aqui, rapidinho. Acho que é para manter o pessoal dentro de casa. Então, por exemplo, a molécula de água, ela não tem um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, né? O oxigênio, ele configura um polo negativo, NOx-2. E os hidrogênios, polo positivo. Então, essa molécula ela é polar. Ela tem um polo negativo e um polo positivo, tá vendo? Ela é um exemplo de um dipolo elétrico. Alguém mandou mensagem no chat, deixa eu ver aqui. Ah, ninguém não? Ímã? Não, ímã não. Ímã não é eletricidade. Ímã, ele é um exemplo de magnetismo, que não tem essa mesma natureza. A gente vai aprender mais no final do ano, tá? Mas ímã não é um exemplo de dipolo elétrico. Ímã é magnético, é diferente. Certo, galera? Vou abrir o microfone de vocês para vocês falarem aí. Se tem alguma dúvida, se não ficou claro alguma explicação. Pode falar. Pode falar, gente. Vocês têm que acostumar a falar em videoconferência agora, porque se tudo der certo, a gente vai ficar pelo menos até dia 6 de abril sem aula, né? Presencial. Só com aula virtual. Sem dúvidas? Cabral? Tô Ficou de tudo boa, Abu, já explicadinho? entendi já, pela explicação aí. Obrigado.
Então, beleza. Eu vou dar uma editada nesse vídeo, tá? Tirar algumas coisas. Vou deixar mais curto e vou colocar lá no Clipe Escola para vocês, tá? Pra vocês depois poderem visualizar de novo. Beleza? Beleza. Então, galera, um abraço para vocês. Depois eu mando mais tarefa para vocês fazerem. Hein? Tchau para vocês, viu? Falou, Falou, Abud. Valeu, até mais.